Fala, geração missionária! Tudo bem com vocês? O meu nome é Letícia, esse daqui é o Mais Uma Porta, sejam bem-vindos ao nosso canal. E hoje, esse vídeo vai ser um pouquinho mais reflexivo do que de costume, porque o meu intuito com esse vídeo é guiar você numa jornada de autoconhecimento igrejeiro, que foi um termo que eu achei muito pertinente pro que a gente vai falar aqui. Bem, não importa se você tá na igreja desde o útero ou só faz um mês que você se batizou. Existem algumas perguntas que você precisa saber responder. Perguntas como: por que você vai à igreja? Por que você vai na igreja A e não na igreja B? Por que eu sou adventista e não batista? Por que eu sou budista e não judeu? Por que eu sou mormon ao invés de ser espírita? Você sabe qual que é o diferencial da sua igreja? Você sabe qual é a história da sua igreja? Como que eu vou saber? Eu não tava lá? O processo de autoconhecimento, em termos gerais, vai fazer você entender por que você é do jeito que você é, por que você gosta do que você gosta. E no processo de autoconhecimento igrejeiro, você vai conseguir entender por que você vai na igreja que você vai, por que a igreja que você vai é do jeito que ela é. Por isso que é tão importante você conhecer a história da igreja, conhecer as doutrinas daquela igreja e tudo mais. Só que também não é conveniente você saber só aquilo que tá dentro da sua bolha. Você precisa ir um pouquinho mais além para você conseguir responder aquela pergunta de por que eu sou batista e não adventista. Você precisa saber a diferença de uma coisa e da outra e ter um conhecimento geral, pelo menos, da maioria das religiões. Porque, na moral, uma hora a verdade que você acredita vai ser confrontada. Ou por você, ou por outra pessoa. A minha sorte é que a minha verdade foi confrontada por uma pessoa que estava no púlpito e tinha uma plateia de 3.000 pessoas. Então, eu não precisei responder. Mas já aconteceu de a minha fé ser confrontada uma vez por uma pessoa de outra denominação e eu não saber responder. Perigoso, tá entendendo? Você precisa saber responder essas perguntas com muita convicção. E para você ter convicção, você precisa ter conhecimento, porque só o conhecimento vai levar você à verdadeira convicção, que é você ter a certeza que você está indo no lugar certo e pelos motivos certos. Agora, pra gente responder a pergunta, por que eu vou na igreja? Eu preciso também saber responder por que eu preciso ir a uma igreja. Primeiro, que a igreja foi instituída pelo próprio Jesus. Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. E nós, individualmente, somos os membros desse corpo. Então, estar na igreja é fazer parte do corpo de Cristo. Lembrando que a mão não serve de nada se ela não tiver um braço. Então, todos os membros são importantes. A igreja ela é uma representante do reino de Deus aqui na terra. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. É como se a gente tivesse uma central que tivesse vários polos. A central fica no céu. E a igreja são os polos que ficam espalhados pelo mundo e nelas a gente encontra ali um ponto de acesso. Durante toda a história, Deus sempre teve um povo que era representante das suas verdades aqui na terra. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então a gente veio do povo de Israel, do povo hebreu, passando pelos judeus, até a gente chegar nos dias de hoje, na qual a gente tem várias denominações e a gente tem que caçar qual que é a certa, né? Outro ponto muito importante é que a igreja também nos dá a oportunidade de viver em comunidade e estar sempre uns com os outros, em comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Que é algo muito importante e que ajuda a fortalecer a nossa fé. A igreja também é o lugar em que a gente se sente protegido do mundo. Pode não ser o lugar mais confortável, mas com certeza ali é o lugar mais seguro para você estar. Não vou dizer que dentro da igreja tudo é perfeito também. Também é uma forma da gente ter um compromisso sólido e sustentável com Deus, porque a gente tem aquele compromisso de todo sábado, todo domingo, toda quarta-feira, acaba que a gente tem um pouco mais de força no nosso compromisso. E isso tem tudo a ver com a metáfora de nós sermos a noiva e Cristo ser o noivo. Então a igreja é a noiva e ela tem um compromisso com o noivo. E o último ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês é que tem duas coisas que a gente consegue através da igreja. A primeira é que a gente recarrega as nossas energias, tem ali o alimento, a nossa nutrição espiritual. E a segunda é que através dela a gente consegue realizar a missão. E de pregando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazendo discípulos. Uma das formas de nós estarmos ativos e cumprindo aquilo que Deus nos pediu é através da igreja. E sinceramente, eu acho muito difícil alguém ter um ministério de discipulado sem estar ligado a uma instituição. E pra gente fazer discipulado, a gente precisa ter o quê? Conhecimento e convicção. Sem essas duas coisas, a gente não consegue dar estudo bíblico, a gente não consegue dar mentoria, a gente não consegue ajudar as outras pessoas. E se alguém fizer alguma pergunta pra gente, a gente vai se perder na hora de responder. É por isso que eu gosto tanto de dar estudo bíblico, porque eu sempre percebo que eu não sei de tudo e que eu preciso sempre estar buscando mais conhecimento e mais respostas. Não tem como a gente discipular e a gente ensinar outras pessoas quando nós mesmos ainda não temos conhecimento. Será que eu vou porque os meus pais vão? Ou será que eu vou porque eu acredito? Será que eu prego por obrigação? Ou será que eu prego porque eu sei que é uma necessidade? E agora eu vou te ajudar dando uma colinha. A igreja adventista tem alguns diferenciais. E o primeiro
primeiro deles é que a gente tem uma base sólida, que se chama Bíblia. Ela é a base para tudo. Inclusive, as nossas 27 doutrinas que são baseadas na Bíblia e que você deve saber de cor e salteado. Tô zoando, não precisa saber de cor e salteado. Só precisa entender mesmo, porque se um dia alguém te perguntar sobre alguma delas, você tem que saber. Outra coisa básica, tem que saber a mensagem do terceiro anjo, que tá lá em Apocalipse 14, do verso 9 ao 12. Tem que saber explicar sobre o juízo, sobre o santuário. Essas são as coisas básicas. Uma coisa que você também precisa saber, muito mais fácil do que tudo isso que eu falei aqui antes, é a estrutura administrativa da nossa igreja. Ela é muito diferente das outras. A igreja adventista, ela não é uma igrejinha que tá só ali na esquina do seu bairro. Ela é uma igreja mundial, com 4 níveis administrativos. Primeiro tem a sua igreja local, que é a igreja do seu bairro que você frequenta. Essa igreja faz parte de um distrito. Cada distrito é cuidado por um pastor. E cada conjunto de distritos, que são cuidados por pastores diferentes, pertence a uma associação. Um conjunto de associações forma uma divisão. E esse conjunto de divisões pertence a uma associação geral, que coordena tudo isso. Na hora que a gente recolhe dízimos e ofertas, tudo vai para essa sede e é dividido de uma forma igualitária e justa para que todos possamos crescer ao redor do mundo. Outra coisa que você precisa ter noção é que a nossa mensagem é uma mensagem diferente. E você só vai ter esse conhecimento e essa convicção buscando cada vez mais. E o meu conselho, dá estudo bíblico, porque você nunca vai parar de crescer fazendo isso. O discipulado é algo que só pode ser desenvolvido por pessoas que estão realmente ligadas à sua igreja e que estão realmente ligadas a Deus. E a gente precisa ter esse conhecimento para que a gente não seja jogado um dia contra a parede e as pessoas perguntem a razão da nossa fé e a gente não saiba explicar por quê. Esse vídeo é mais para você ficar antenado, para você fazer esse processo de autoconhecimento igrejeiro em você mesmo e entender por que você faz parte do que você faz parte. Então pesquise sobre a história da sua igreja, sobre as doutrinas, busque conhecimento aprofundado, tenha convicção e não deixe que nada abale a sua fé. Lembre-se de estudar sempre a Bíblia, que a Bíblia é a base para tudo na nossa vida. Vou deixar aqui embaixo alguns links para você ler. Um deles vai estar falando sobre as 27 crenças da nossa igreja. É muito importante que você dê uma olhada nesse. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, ver o vídeo que tá nas cards, compartilhar esse vídeo. E se você tem alguma opinião sobre o assunto, deixa aqui nos comentários. Eu espero que você fique com Deus e tenha muito juízo.